Paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 7 de outubro de 2022, tem como título: A apostasia e a rebelião contra Deus resultaram na destruição da cidade e do templo. O texto bíblico se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Queridos, Nabucodonosor II era o rei aí do maior império da época, né? O Império Babilônico. E reinou entre os anos 605 e 562 a.C. Na verdade, nessa época, ele era aí o corregente, né, do seu pai Nabopolassar. Jerusalém caiu aí no dia 18 de julho de 586 a.C. Então, Nabucodonosor não atacou a cidade apenas por suas ambições imperialistas. Ele atacou Jerusalém porque era essa aí a ordem de Deus. Deus não era mau com o seu povo, mas a nação judia andava em pecado e totalmente afastada de Deus. Deus enviou profetas ali para anunciar ao povo que deviam se arrepender, mas o povo preferia continuar na idolatria e a desobedecê-lo. O reino do norte, né, o reino de Israel, caiu aí muitos anos antes, mas eles não atentaram ao aviso. E Deus já avisara, né, através de Moisés, que a consequência da desobediência seria o cativeiro e o exílio, conforme está em Deuteronômio 28:36. Aliás, o capítulo de Deuteronômio 28, né, dos versículos 36 ao 68, mostra aí o que aconteceria, né, se o povo desobedecesse ao Senhor de Israel e se voltassem aí a deuses que não podem salvar. Tudo o que acontece com o povo, então, já estava escrito centenas de anos antes de acontecer. Eles sabiam das consequências dos seus erros e não ouviram porque não quiseram. Não só nesses, né? Mas em vários versículos nas Escrituras, Deus diz que a deportação da terra prometida era inevitável se o povo se revoltasse contra o seu Criador e Rei. Lamentações registra também aí o castigo de Deus sobre a sua esposa infiel. O sofrimento do povo era por causa da dureza do seu coração. Deus os amava e tentou mudar a situação. Ele os avisou, exortou, e se eles se consertassem, né? Mas eles não quiseram se consertar. Depois da queda de Jerusalém, alguns ali que sobreviveram e não foram, né, levados para a Babilônia no cativeiro, acharam que tudo isso que estava acontecendo, né, era porque eles deixaram de sacrificar a rainha dos céus, que era um demônio que opera, queridos, até hoje, cegando multidões. Tudo isso teria sido evitado se o povo se arrependesse. Jeremias, né, o profeta de Judá nos dias antes do cativeiro, disse que se eles se rendessem, seriam poupados. Mais uma vez, eles não quiseram ouvir a voz profética. Então a cidade foi conquistada. O rei teve os seus olhos vazados. Os filhos do rei, o sumo sacerdote e muitos dos principais líderes do reino de Judá foram mortos. A cidade, as casas, os muros, tudo foi destruído.
O templo do Senhor foi destruído. Os tesouros do templo foram levados para a Babilônia. O povo levado cativo. Jeremias, o profeta, foi liberto do cárcere. E aqueles, que ouviram a Deus e se renderam foram poupados. Mas Israel foi castigado. E Nabucodonosor foi aí o canal de Deus para o cumprimento da sua vontade. É claro que ele não foi bonzinho com o povo, E Deus já profetizara ali através de Jeremias e outros profetas que a Babilônia também cairia. O profeta Abacuque perguntou a Deus, por que ele castigaria o seu povo pecador através de um povo mais ímpio ainda? E Deus disse que os caldeus também receberiam aí a paga dos seus feitos. E o cativeiro doeu, mas cumpriu o seu propósito. O remanescente fiel que voltou a Canaã 70 anos depois, voltou com o coração curado e livre da idolatria. Deus abençoe o seu dia. Uma ótima sexta-feira a todos.